Caros irmãos, que bom nos reunirmos mais uma vez para refletir. Lembrando que nós estamos na dinâmica da visita. E na visita nós percebemos que muitas coisas precisam ser tocadas. E o tema de hoje é ver as necessidades fisiológicas dos pobres. Por isso somos chamados a refletir. Além de levar alimento, estou atento às outras necessidades físicas dos pobres? Quais são as maiores necessidades fisiológicas dos pobres que percebo nos dias de hoje? Vamos comentar o assunto? Vivemos numa sociedade em que predominam relações de dominação, competição e utilitaristas. Essas relações resultam em exclusão social, pobreza e miséria. Os pobres são o principal alvo deste descaso. São condenados a viverem no meio dessas relações, lutando pela simples sobrevivência biológica. As necessidades fisiológicas estão relacionadas ao funcionamento do organismo, dizem respeito aos itens que possibilitam a manutenção da vida. Por isso, elas são primárias, fundamentais. Alguns exemplos dessas categorias são: primeira, alimentação, compreendendo a água, a comida de qualidade. A água potável corresponde a toda a água disponível na natureza, destinada ao consumo e possui características e substâncias que não oferecem riscos para os seres que a consomem, como animais e o ser humano. No mundo subdesenvolvido, cerca de 50% da população consome água poluída, ou seja, existe atualmente cerca de 1,1 bilhão de pessoas que não têm acesso à água potável. No mundo, 2,2 milhões morrem em consequência disso. Nos lugares onde não existe água tratada, duas soluções podem ser tomadas. A primeira é motivar as pessoas para uma mobilização reivindicatória para obter esse direito. Em segundo lugar, como ação emergencial, orientar as pessoas para purificar, por exemplo, ferver a água antes de beber. A falta de alimento sempre foi e continua sendo a grande chaga da humanidade. A fome é a escassez de alimentos que, em geral, afeta parte do mundo e de pessoas. Estima-se que mais de 1 bilhão de pessoas passam fome no mundo. No Brasil, mais de 1/3 dos brasileiros declara que não come o suficiente, às vezes ou normalmente. No total, 35,5% das pessoas se classificam nessa situação de fome. A situação mais grave, os que normalmente não comem o suficiente, afeta 9,2% dos brasileiros. Os que vivem, às vezes, passam fome, somam 26,3%. A respiração é uma outra necessidade fisiológica que está relacionada ao funcionamento do organismo. Muitas pessoas vivem em bairros e residências insalubres, moradias mal construídas com ventilação insuficiente. O ar fica sempre contaminado, o mofo e bactérias que proliferam. Outros elementos, a reprodução, sobretudo em se tratando dos cuidados da saúde referente à gestante e aos recém-nascidos. Por exemplo, a alimentação deve ser bem controlada desde a infância. É preciso orientar as mães para que amamentem seus filhos pelo menos nos primeiros 6 meses de vida. As doenças crônicas não tratadas, por falta de recursos, os doentes terminais, a falta de postos de saúde, a falta de vacinação, a invalidez permanente de crianças e adultos. Faz parte também das necessidades fisiológicas o descanso, o vestuário, o lazer, etc. Essas necessidades são, em última instância, diretamente relacionadas aos bens materiais. Não tendo recursos suficientes para superá-las, as pessoas ficam sem opção de escolha. São colocadas na marginalidade, nas periferias da qualidade de vida. Pode-se dizer que somente por meio da visita na casa do pobre que é possível ver e descobrir ao longo do tempo as necessidades fisiológicas pelas quais passam os pobres. Vicente de Paulo dizia: se houver alguém entre nós que pense estar na missão
para evangelizar os pobres e não para socorrê-los, para remediar suas necessidades espirituais e não as materiais, respondo que devemos assisti-los e fazê-los assistir de todas as maneiras. Depois do que nós ouvimos, somos mais uma vez convidados a refletir. Além de levar o alimento, estou atento às outras necessidades físicas dos pobres? Quais as maiores necessidades fisiológicas dos pobres que percebo nos dias de hoje? Vai lá, reúna seu grupo, vamos comentar sobre o assunto. Converse aí com sua família, com seus amigos, com os confrades, com o membro da sua comunidade religiosa. Vamos nos ajudar e ajudar os pobres a saírem da pobreza. Entremos nessa proposta de viver a mística da visita aos pobres, transformando as suas vidas e também as nossas. Que bom nos encontrarmos nesse dia e que possamos ver-nos no próximo episódio. Ouça-me.